Fala rapaziada, estamos aqui para mais uma semana de aula sobre nosso curso de redação. Então, estamos entrando no nosso terceiro bimestre e a gente vai começar agora a falar sobre algumas partes interessantíssimas, que são as partes que a gente chama de nível intermediário do curso ou nível avançado. Então, eu compreendo o nosso método, nosso modelo como componente por três partes. Na primeira parte, a gente estuda a redação causal, sobretudo, que é onde você está estudando. E após estudar a redação causal, você vai aprender todas as partes da argumentação, o que é o problema, o que é a causa da causa, relação, fazer proposta, fazer citação e por aí vai. Depois disso, a gente entra numa parte mais avançada, que são as redações consecutivas, modais e com comando relevância, para, no final, entrar na parte punk mesmo, que são as redações abstratas. Então vamos falar agora sobre o que é uma redação consecutiva, o que você vai ter que aprender passo a passo em torno desse modelo de estrutura. Bom, primeiramente, a redação consecutiva, ela é um tipo de redação que ela vem para se diferenciar do modelo que você se adapta a fazer, que é você pegar o tema e ao pegar esse tema você ficar buscando causa de tema, causa de problema. Então, a primeira coisa importante para você entender é o seguinte, isso só dá certo ficar buscando causa de problema em redações que tem tema fácil. É a primeira coisa importante. Isso só dá certo em redação, essa estrutura de você pegar um problema qualquer e ficar buscando a causa dele, só dá certo se a redação tiver um tema fácil, ou seja, um tema que já te deu um problema prontinho, como o Enem faz. O Enem, de fato, é uma banca que te dá tema fácil, porque ele te dá um problema social prontinho, lá um problema com tudo que o problema social tem que ter. E o que o problema social tem que ter, você sabe bem, o problema social precisa ter algumas características, que são as seguintes: todo problema social, ele é uma realidade, né? Ele é uma estrutura, por ser uma estrutura, ele é uma realidade complexa, né? Que vai gerar efeitos em pessoas, né? Uma estrutura complexa, uma realidade, é um fato. Então a homofobia, ela não só é uma realidade, como ela é uma estrutura, ela acontece nos mínimos detalhes com pessoas ricas, pobres, em vários locais, de várias maneiras, portanto ela é uma estrutura. Se ela é uma estrutura, você nasce, você se adequa a essa estrutura. Parece brincadeira falar o conceito de estrutura, mas estrutura é um modelo de funcionamento, é uma lente com a qual se interpreta a vida. Então, é o modus operandi de um ser estar em um dado tempo. Portanto, é uma estrutura. É o modus operandi, é a maneira como se opera as relações, como a gente naturaliza, normaliza, percebe, reproduz, se insere, julga as nossas relações sociais. Somos seres que promovem relação social, portanto, falar em estrutura é isso. Beleza. Não é brincadeira essa palavra, o racismo é estrutural. Defina estrutural. Né? Qualquer Facebook de qualquer pessoa fala isso, o racismo é estrutural. O que é ser estrutural? Não é só estar em todo lugar. Então, ser estrutura é isso, né? Cara, você se insere dentro de um modelo de pensamento, de reflexão, sem o qual você não interpreta a vida, e é isso. Bom, beleza. Então, todo problema social é uma estrutura, né? Ele está em tudo que é canto, ele causa impactos, a gente se normaliza com ele, se naturaliza, por aí vai. Beleza. Segundo ponto importante, todo problema social, por sua natureza, ele vai, para ser desenhado, para ser complexificado, construir-se em torno de causas que a gente vai nomenclaturar agora como causalidades multivetoriais. O que isso quer dizer? Muitas coisas influenciam um problema para que ele exista. Muitas coisas influenciam um problema para que ele exista. Não existe problema social que não tenha múltiplas causas. Então, quando uma pessoa, por exemplo, agride um outro indivíduo, porque esse indivíduo é de uma religião minoritária, essa pessoa, essa individuação que agrediu, a gente fala que ela não puxou o gatilho sozinha. Por quê? Porque para ela fazer isso, existiu várias outras forças
que junto contribuíram para que ela fizesse isso. A cultura, a normalização, o passado histórico, a política frágil, a sociedade que de certa maneira se silencia frente a esse tipo de ato. Então é muito importante de antemão você já deixar claro o seguinte: quando existe um ato de homofobia, esse homofóbico, embora ele seja culpado, provavelmente ele precise pagar por isso, né? Ele ele com certeza não agiu sozinho, porque para ele agir dessa maneira, ele precisou, como se fosse um veleiro de uma corrente favorável, de um vento favorável, de condições de temperatura e pressão para que isso acontecesse. Então isso não é um detalhe não, né? Todo problema social, você não encontra nesse problema social uma causa clara. Todo problema social ele possui causas múltiplas, complexas, densas, seculares, estruturais, históricas. Não se esqueça disso. Então, a primeira característica do problema social é que ele tem, né, causalidade. Quando eu falo de causalidade, estou falando obviamente de passado. Segundo ponto, todo problema social, por sua natureza, ele vai oprimir, ele vai encontrar uma vítima. Alguém, algo ou um grupo sempre será impactado pela realidade problemática. Não há um problema social em que não se desemboque, isso não projete para um sujeito social qualquer impactos negativos, sofrimento, instrumentalização, exclusão, retirar direitos, sempre. Então, esses elementos que eu acabei de falar, se você puder voltar e anotar, muito importante. Exclui, impacta, oprime, retira direitos, deslegitima. Não há um problema social em que uma vítima não vai ser, de certo modo, afrontada. Agora, além da vítima ser afrontada, eu posso conversar com vocês sobre o fato de valores serem afrontados. Valores como justiça, valores como ética, valores como igualdade, liberdade, segurança jurídica, que é a nossa segurança de que o universo jurídico vai ser implementado na prática. Por isso, não se esqueça, todo problema social ele precisa afrontar ou um sujeito, ou uma sociedade, ou um valor, ou um espaço, ou uma cultura. Sempre algo é prejudicado. Não há problema social sem que alguém se prejudique. Terceira característica de um problema social: todo problema social, por sua natureza inequívoca, projeta consequências a partir dele. Não há um grave problema social que, por sua natureza, não vai gerar automaticamente mais problemas sociais. Todo problema social, por sua natureza, produzir-nos-á consequências negativas. Então, quando eu olho, por exemplo, para o racismo no Brasil, o racismo ele tem características intrínsecas ao conceito do racismo, mas o racismo ele produz mais consequências, mais violência, mais opressão, mais silenciamento, mais quebra de paradigmas jurídicos, mais deslegitimação da história, mais inviabilidade de convívio. Todo problema social, por sua natureza, ele se desemboca em mais problemas. Não existe um problema social que morra dentro de si e fique estático nele. Problemas sociais produzem mais problemas sociais. Quarta característica: todo problema social, por ser uma realidade empírica, ou seja, por ela ser uma realidade de fato, todo problema social pode ser enfrentado. Todo problema social pode ser enfrentado, pode ser combatido, pode ser atenuado, pode ser qualquer coisa. Não há um problema social que não possa ser enfrentado por algo ou por alguém. Isso é muito importante. Todo problema ele pode ser combatido. Por isso que o Enem coloca para vocês. A obrigatoriedade de você fazer uma proposta de intervenção. Porque todo problema social pode, de fato, ser combatido. Não se esquece disso. E é isso, né? Além disso, todo problema social só nos é um problema social porque ele, de certo modo, afronta
algum valor social, né? Não se esquece disso, né? Racismo fere direitos à igualdade, liberdade, é inaceitável, inadmissível, imoral. Então é isso, muito importante então você compreender que quando a gente conversa sobre a reflexão acerca de um problema social, a gente tem 4 setas e uma vítima. Então imagina aqui que eu tenho o problema social aqui. Esse problema social, para que ele aconteça, a gente tem uma causa geradora. A causa geradora é claríssima. Todo problema social, para se construir, tem como causa geradora suas motivações, e essa motivação está na linha do passado. Então, o racismo tem a construção histórica como uma causa motivadora. Além disso, o racismo ele sempre vai afrontar alguém. Normalmente existem várias vítimas, uma é a vítima principal, outras são vítimas secundárias. Se eu falo, por exemplo, sobre violência contra a mulher, é óbvio que o pai da menina que sofreu violência sofre, logo a violência contra a mulher também afronta os homens, só que em proporção diferente. Ele não é o foco central da agressão, então é uma vítima secundária. Então a gente tem a linha do passado, que são as causalidades, o que motivou o fato. A gente tem a vítima da opressão, vítimas principais e vítimas secundárias. Fale sempre mais na sua redação sobre a vítima principal. A gente encontra o caminho de superação, ou seja, o como fazer algo. Então, a linha do presente, e isso vai desembocar mais tarde na redação modal. A gente encontra como eixo reflexivo também os efeitos do problema. Não há um problema que nele se esgote. Então, o racismo produz consequências e todo problema deve ser combatido porque fere algum valor. Então, a relevância de se combater ou a relevância de se existir aquele fato. Então, qual a relevância, por exemplo, da gente criar um modelo de educação tecnológica no Brasil? Criar um modelo de educação tecnológica no Brasil torna-se relevante porque vai produzir um determinado valor. Por exemplo, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, a justiça, Então, valor, aquilo que se deseja. Agora, todo processo valorativo é uma construção extremamente subjetiva de uma realidade humana. Então, você deseja, você tem esse valor em função de um determinado paradigma qualquer. Então, não se esqueça disso. Então, todo problema social, ele tem como característica, assim como se fosse aquele átomozinho, que, vou falar besteira, aquele elemento químico que puxa quatro vetores para fazer ligações. Não tem isso? Hidrogênio, que tem os carboninhos. Então é isso, é tipo isso. O problema, ele tem os hidrogêniozinhos dele. Não. Os carboninhos dele. Que é o que? Um passado, um futuro, um presente e um valor definido. Beleza. E por isso que a gente tem as estruturas fundamentais do processo argumentativo. A redação causal, que fala do passado, a relação modal, que fala sobre o que nós devemos fazer no tempo presente para combater o problema, a redação consecutiva, que fala sobre o que um problema gera e por que gera, que é o nosso grande trabalho, que dá um trabalho ferrado. A gente encontra também a redação do cunho relevância, que trabalha sobre valores, e por isso que ela é uma excelente transição para que você possa conversar sobre redações de cunho abstrato. Então, são esses 4 vetores. Esse elemento químico ele tem 4 ligações. Essas ligações são ligação causal, modal, consecutiva e ligação valorativa ou relevancial. Como se tivesse, então, o P e tivesse o C, o COP, o M e o elemento de relevância. Pode colocar o RV, porque o R a gente já usa para relação. Quando você começa a perceber isso, você começa a se defender, estudando causas específicas, caminhos específicos, consequências específicas e valores específicos, porque a gente entende, dentro da nossa metodologia, que é o seguinte: todo problema, muitos temas, so much temas, racismo, homofobia, violência contra a mulher, exclusão do imigrante, terrorismo, whatever. Muitos temas, eles produzem as mesmas consequências. E eles têm as mesmas causas e eles podem ser combatidos da mesma maneira. Então, a gente tem o seguinte, que uma vasta gama de problemas sociais, por sua natureza, eles vão produzir
menos direitos, vão afrontar a história, vão impossibilitar que o convívio em sociedade seja harmônico, vão se transformar em crostas naturalizadas e também vão massacrar indivíduos. Então eu olho para milhões de problemas sociais e falo, as consequências são as mesmas, rigorosamente as mesmas. Isso é muito interessante, você entender que centenas de termos de redação geram consequências iguais. E por isso que a gente criou o material As 5 Consequências, que você já vai receber, se não hoje, amanhã. É o material inteiro sobre quais são essas consequências e por que essas consequências são geradas. Bom, então é como se fosse esse elemento químico, né, que no centro fosse um P, ele fosse fazer 4 relações, a relação com a causa, com a consequência, com o caminho, que a gente usa o M, né, que é um modo de atuação, e o RV, que é a relevância. E você precisa entender a regularidade das informações que esses elementos aí nos dão, e nos dão muita regularidade. A gente estudou nas 5 causas, nas 6 causas, como que a linha causal nos traz elementos extremamente previsíveis. Então a gente usa a compactuação da sociedade para centenas de temas. A sociedade ela se silencia diante do racismo, da homofobia, da corrupção, da exclusão do chinês que migra para o Brasil, da exclusão do cinema. Por quê? Porque esse comportamento social, esse ponço-pilatismo, essa arte de lavar mãos, isso está presente na concretização de centenas de temas. Então essa é a tua perspectiva. Por isso que eu quero que você pegue os 6 causas e leia para valer, porque a linha causal é fundamental, mas ela não é só a única. A gente tem que, um belo dia, se libertar das 6 causas e migrar para redações diferentes, como, por exemplo, as redações de cunho consecutivo, as redações de cunho modal e as redações de cunho relevancial. Show de bola! Seja bem-vindo, então, ao nosso capítulo Redações Consecutivas. A partir desse módulo, por um mês mais ou menos, a gente só estuda redações que partem do tema olhando para o futuro. Então agora, tema e consequência do tema é uma relação de causa e efeito. Para pensar nisso. Tema, fome, consequência da fome, morte, é uma relação de causa e efeito. Só que a causa dessa relação de causa e efeito é o tema. Na redação causal também temos uma relação de causa e efeito. Só que a relação de causa e efeito encontra no tema o efeito. Então, fome. Se eu for fazer uma redação causal, a fome se dá pelo nosso modelo agroexportador. Fome é o efeito da causa modelo agroexportador. Portanto, o modelo agroexportador produz como efeito a fome, causa e efeito. E o que o tema faz nessa história? O papel de efeito. Se a redação é causal, ela chama-se causal porque você é o responsável por buscar a causa. Por isso, a redação. A redação é o ato de você escrever. O ato de você escrever é causal. Você busca a causa. O tema faz o papel de consequência e você busca a causa na redação causal. Fome, efeito, causa, modelo agroexportador que você sugeriu. Agora, se a redação é consecutiva, você parte de um problema e busca o efeito dele. Então, fome gera morte. A redação chama-se consecutiva porque o seu papel na redação consecutiva é buscar a consequência do problema que a banca te deu. Esse nome é modal, consecutiva, causal, de respeito ao trabalho do aluno, né? Tem gente que confunde isso. Então, redação causal, você busca a causa. Redação consecutiva, você analisa o efeito. E redação modal, você busca o caminho. Beleza. Então, vamos conhecer de antemão quem são as estrelas de nossa 5 consequências. Quais são essas 5 consequências? Problemas sociais produzem 5 efeitos que a gente entende como básicos, e aí a gente vai estudar profundamente, que é o seguinte: todo problema social vai negar, afrontar, destruir algum direito socialmente construído e constituído e garantido com sofrimento. Não há um problema social que não vilipendie um direito qualquer. Você só precisa identificar qual o direito e por que fere. Segundo, todo problema social deslegitima a história de luta das vítimas desse problema social. Afronta a história de sofrimento das vítimas. Violência contra a mulher, além de oprimir a mulher agora, afronta o sofrimento secular das mulheres. Além disso, afronta a função pedagógica da história. Além de afrontar
a vítima específica afronta a história enquanto mãe. Terceiro item, inviabiliza o convívio ético em sociedade. Todo problema social atrapalha a convivência. Quarto, todo problema social, por sua natureza, tem a capacidade de se transformar em algo cultural, o que transforma isso em algo pior, porque isso vai gerar a naturalização, o acostumar em relação a esse problema. E quinto, todo problema social vai oprimir os sujeitos. A nossa meta a partir de agora são duas: aprender as estruturas gramaticais de uma redação consecutiva e aprofundar as 5 consequências. Para no futuro a gente ler um artigo interessantíssimo sobre a teoria das 5 consequências, para que a gente consiga citar em cima disso, que aí é o supra-sumo. Certo? Foi uma alegria estar com vocês aqui, né? A aula, infelizmente, não posso passar de 20 minutos. Eu queria hoje conseguir já conversar sobre 5 consequências e entrar nelas, mas infelizmente isso será uma aula, motivo para sexta-feira, que se Deus quiser fazer uma aula um pouquinho maior. Foi uma alegria enorme estar com vocês, desejo de todo o coração vida longa, força na quarentena, amo vocês, saudade é grande e tamo junto, beijão e leia o PDF. Eu devo mandar o PDF amanhã ou hoje de tarde, estou terminando de escrever alguns exemplos. Tamo junto, fique com Deus, tchau, tchau, tchau.